Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo professor Tiago e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, uma aula de matemática da educação de jovens e adultos, módulo 4. E durante essa semana agora a gente vai falar sobre os temas matemáticos, mas dentro de um contexto, tá certo? A gente vai usar aí a questão da cesta básica para a gente falar das 4 operações, de algumas comparações, de algumas relações desses valores aí, tá certo? A gente não vai dar tanta ênfase no cálculo passo a passo, fica aí como sugestão do teu professor, da tua professora, trabalhar com essas relações. Quando a gente fala de cesta básica, a gente escuta muito essa palavra aí, cesta básica, né? E a gente vai tentar na aula de hoje compreender um pouco a composição da cesta básica e a partir dessa composição da cesta básica a gente também vai fazer uma comparação com o salário mínimo. A gente vai tentar ver aí qual é a relação da cesta básica com o valor do salário mínimo. A gente também vai relacionar com o tempo de trabalho, ou seja, quanto tempo se precisa trabalhar para se para se comprar uma cesta básica, tá certo? Então, quando a gente fala de cesta básica, a gente vai estar falando de uma série de elementos que compõem a cesta básica, como a gente também vai estar falando de tipos de cesta básica, né? Quando ela foi concebida, quando ela foi pensada inicialmente, ela tinha uma composição, só que a gente vai ver hoje que dentro da grande oferta que existe aí, existem vários tipos de cesta básica, tá certo? Então, vamos analisar um pouco essa informação aqui. Então, quando a gente diz o seguinte, que a cesta básica nacional, né, ela foi regulamentada pelo decreto 399 do governo federal em 30 de abril de 1938. É uma lista formada por 13 produtos considerados fundamentais para a subsistência de uma pessoa durante um mês, assim como a quantidade necessária de cada item, tá certo? Então a gente observa aí que quando surge a ideia inicial da cesta básica, ela tem a composição de 13 itens e que ela vai dar conta da subsistência, ou seja, o quanto uma pessoa vai precisar para passar um mês, tá certo? Então, quando a gente está observando aí a cesta básica, o seu cálculo aí, a sua ideia inicial é a relação da quantidade de alimentos que uma pessoa necessita para passar um mês, tá certo? E como eu disse no início da aula, existem tipos de cesta básica, né? A gente vai ver, por exemplo, nessa daqui, vamos ver os itens, na pesquisa que eu fiz aqui, quais são os itens básicos de uma cesta básica. Então a gente tem ali, ó, carne, leite, feijão, arroz, farinha, batata, tomate, pão, café, banana, açúcar, óleo, manteiga. Então são esses os elementos básicos. Mas como eu disse, existe uma variação, ou seja, uma substituição de alguns alimentos por outro, mas essa substituição é com o mesmo tipo de alimento, né? No caso ali a carne, a proteína, leite. Então a gente vai ver uma variação. Por exemplo, a gente sente falta aí nessa primeira cesta básica que a gente observou, a questão de alguns produtos de higiene pessoal, né? Alguns produtos de limpeza da casa. Então a gente vai ver que a variação das outras cestas básicas são justamente por isso, ou seja, inicialmente a cesta básica com 13 itens, mas a gente vai vendo uma variação com relação à sua composição, tá certo? Por exemplo, essa outra que eu peguei aqui, ó, massas, biscoitos doces e salgados, polenta, condimentos para lanches, extrato de tomate, amaciante, sabão em pó, sabonete, shampoo, creme dental. Então, observa que nesse exemplo que eu peguei aí, além de ter os produtos de limpeza e higiene pessoal, tem alguns alimentos que são substituídos daquela primeira lista que eu coloquei, tá certo? Mas a informação que a gente vai mais utilizar nessa aula de hoje aí é essa tabela, né, do DIEESE, onde a gente vai analisar o valor da cesta básica aí no ano de a pesquisa em junho desse ano em 17 capitais do Brasil. Então a gente vai observar aí que nessa tabela tem as informações, a primeira coluna ali tem o nome das capitais, depois a gente vai ver o valor da cesta básica, depois tem uns percentuais aí que não interessa tanto para a aula de hoje, a gente depois vai ver a porcentagem com relação ao salário mínimo e o tempo de trabalho. Então essas informações a gente vai tentar relacionar aí, tá certo? Então você está vendo aí na tela, como eu disse, a primeira coluna
fala das capitais, São Paulo, Florianópolis, tal. Depois tem o valor da cesta básica, tá certo? E você pode observar que esses valores que foram colocados aí, com relação ao valor da cesta básica, é da cesta básica mais cara para a mais barata. Então, dessa informação aí, a gente tem que a capital São Paulo, nesse período analisado aí, tinha a cesta básica mais cara, R$ 777,01, enquanto a capital que tinha a cesta básica mais barata era Aracaju, com R$ 549,91, tá certo? Então percebe que a gente está analisando aí a mesma cesta básica, né? A única coisa que vai ter uma variação aí é a marca, né, dos produtos, mas essa pesquisa realizada com a mesma composição, ou seja, a cesta básica composta com as mesmas quantidades de alimentos, tá certo? Mas uma dúvida pode surgir aí, né? Você pode dizer, poxa, professor, uma cesta básica para uma pessoa, esse valor todo aí, lembra das informações? Ou seja, será que se eu comprar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, aqueles 13 itens, será que vai dar esse valor de R$ 777 para São Paulo, por exemplo, e R$ 549,91 para Aracaju? Não. Quando se faz essa análise aqui, ele está fazendo, por exemplo, a comparação de uma cesta básica ou a composição de cestas básicas para uma família de 4 pessoas, tá certo? Então, uma família de 4 pessoas, o cálculo que ele falou da cesta básica aí. Então, você percebe que o termo que a gente utiliza, cesta básica, vai representar, vai estar fazendo a relação com o contexto que está sendo analisado. No primeiro caso, a gente analisou a composição de uma cesta básica para uma pessoa durante o mês. Nesse caso aí, ele está fazendo o cálculo de uma cesta básica, no caso aí essa cesta básica, para uma família de 4 pessoas, tá certo? Então vamos olhar aqui a nossa cidade, né? Ou seja, em Recife, nesse período aí, a cesta básica estava custando em média R$ 612,34, tá bom? Então esse valor aí, mais uma vez, é o valor gasto, o valor referente a uma cesta básica para 4 pessoas viver no mês, tá bom? E a gente observa, como eu tinha falado, que essa tabela ela se relaciona com outras coisas. A gente vai destacar aqui, por exemplo, a porcentagem do salário mínimo, né? O valor do salário mínimo vai ser a comparação que a gente vai fazer. Em aulas futuras, a gente vai analisar, por exemplo, a percentual, né? Hoje a gente vai se preocupar mais com esse tempo de trabalho. O que é esse tempo de trabalho aí? Vamos analisar o seguinte. Ele está dizendo que em Recife, a cesta básica custando R$ 612,34, olha esse tempo de trabalho que ele colocou aqui, ó, 111 horas e 9 minutos. Ele está querendo dizer o seguinte, que uma pessoa que recebe um salário mínimo, ela precisa trabalhar 111 horas e 9 minutos para poder comprar essa cesta básica. E a gente vai analisar essas 111 horas e 9 minutos. É muito tempo de um mês trabalhado ou é pouco tempo? Vai ser o mote para a gente entender essa relação aí, tá certo? Então vejamos o seguinte, o salário mínimo, nesse caso aqui, nesse momento que a gente está fazendo essa aula, é de R$ 1.212 e a cesta básica lá em Recife, R$ 612. Observa que é como se fosse mais ou menos metade de um salário mínimo, né? E a gente faz aquela reflexão. Será que se a gente gastar metade do que a gente recebe apenas com comida, será que dá para a gente se manter durante o mês tranquilamente? A gente vai fazer essa reflexão e sugestão também para vocês fazerem essa reflexão aí com os colegas de vocês, com os professores, que será que uma pessoa que recebe um salário mínimo para manter uma família, manter uma casa, manter filhos, recebendo R$ 1.212, gastando R$ 612,34 com a cesta básica, será que ela vai ter condições de manter o restante dos gastos mensais? Então, por exemplo, e o valor para pagar a conta de água, a conta de energia, os remédios, caso precise pagar um aluguel, né? Então a gente percebe que esse valor aí fica bastante apertado de a gente fazer essa comparação
a gente fazer essa análise aí, tá certo? Então vejamos o seguinte, quando a gente pega, por exemplo, aqueles gastos ali, e será que sobra alguma coisa para um lazer? Então a gente faz essa reflexão, né? Ou seja, um salário mínimo comparado com apenas a comida que a gente colocou aí, com relação à cesta básica, já vai metade do salário. A outra metade, praticamente, para os gastos, como eu disse, com água, com energia, remédios, moradia, lazer, né? Então você observa que a gente está fazendo uma relação aí que só metade desse valor foi para a comida, tá certo? Essa outra tabela que eu estou mostrando aí a vocês, né, é de 2021, mas observa, eu tentei achar para 2022, não encontrei, mas para 2021, olha essa tabela, veja a comparação que ele faz. Ele simplesmente coloca aqui, ó, os meses de janeiro a novembro de 2021, aquela primeira coluna ali. A coluna do meio é o salário mínimo em 2021, R$ 1.100, certo? Você vê que não foi uma diferença tão grande para 2022. E na última coluna ele coloca ali, ó, o salário mínimo necessário, ou seja, qual deveria ser de fato o salário mínimo para que você comprasse o alimento, tivesse aqueles gastos que a gente mostrou, luz, água, moradia, lazer, seria nesse valor aqui, ó. Então veja que diferença a gente faz nessa comparação. Qual é o valor real do salário mínimo e qual deveria ser o valor do salário mínimo. Então, por exemplo, eu escolhi ali agosto de 2021. Em agosto de 2021, o salário era R$ 1.100. Mas em 2021, agosto de 2021, o valor que deveria ser o salário mínimo para que a pessoa pudesse, como a gente já falou, comprar os alimentos, pagar o aluguel ou pagar alguma coisa como relação à moradia, remédios, lazer, água, luz, deveria ser de R$ 5.583,90. Então, se a gente observar, o valor do salário mínimo que deveria ser é bem maior do que o de fato é o valor do salário mínimo. E eu fiz essa diferença aqui, ó, ou seja, qual deveria ser o valor do salário mínimo, qual o valor do salário mínimo, e esse em vermelho aqui, ó, R$ 4.483,90 é a diferença. Então a gente percebe que salário mínimo, nesse caso aí, o salário mínimo real, está muito abaixo do que deveria ser para a gente ter uma vida razoável, nesse caso aqui, em comparação com o que a gente tem. Ou seja, está faltando mais ou menos esse valor aí, ou seja, quase R$ 4.000 de diferença para a gente ter, de fato, um salário mínimo que dê condições da gente ter uma vida mais digna, tá certo? E aquela outra coisa que eu falei, quanto é que a gente gasta com relação ao salário mínimo só para comprar uma cesta básica? Então, aquele valor lá de R$ 1.212, o salário mínimo, aqui em 2022, eu fiz a seguinte conta, né? Por essa tabela, a gente está vendo que em Recife, para você comprar uma cesta básica recebendo um salário mínimo, você precisa trabalhar 111 horas e 9 minutos. Só que quanto é isso de trabalho, né? Então eu dividi aqui por 8 horas, eu estou simulando da seguinte forma. Vamos imaginar uma pessoa que trabalhe de segunda a sexta, 8 horas por dia. Então, quantos dias ela vai precisar trabalhar para ter dinheiro para comprar uma cesta básica? Nesse caso aí, deu 13,875, ou seja, 14 dias. Então, veja que 14 dias foi só o valor para comprar a cesta básica. E a gente observar, por exemplo, no caso aqui, 14 dias, e se a gente fosse comparar, por exemplo, 20 dias no mês trabalhado, né? Ou seja, precisaria trabalhar mais 6 dias para ter o dinheiro para comprar aquelas outras coisas ou pagar aqueles outros serviços. A gente vê que é bastante complicado, tá certo? E atividade como sugestão para vocês aí, ó, eu coloquei aí o valor da cesta básica no Recife, R$ 612,34. Faz aí a pesquisa com teus colegas na tua escola, qual é o valor que você gastaria para comprar uma cesta básica, compara com todos os colegas aí, por quanto é que ele compraria e faz esse debate aí se o valor da cesta básica em comparação com o salário mínimo
está adequado ou não adequado. Tá certo, pessoal? Me despeço por aqui. Um tchau, tchau e até a próxima.